sumir sob seus pés. Por que as coisas de Juliana estavam ali, escondidas no galpão de Marcos? Sua mente girava, procurando explicações lógicas, mas nenhuma fazia sentido. Com as mãos trêmulas, ela pegou a bolsa e abriu o zíper. Dentro, encontrou um chaveiro com um pingente de coração, um batom vermelho e um maço de fotos amarrado com um elástico. Luísa desamarrou o elástico e começou a folhear as imagens. Era como se o ar tivesse sido sugado do galpão. As fotos mostravam Marcos e Juliana juntos, em momentos que Luísa nunca imaginou. Eles estavam em uma praia, rindo, abraçados, ele beijando a testa dela. Em outra foto, estavam em um restaurante à beira-mar, brindando com taças de vinho. Cada imagem era um golpe, uma facada no peito de Luísa. Ela cambaleou para trás, segurando as fotos com força, como se pudesse fazer com que desaparecessem. Mas não era só isso. No fundo da caixa havia um caderno. Luísa o abriu, e as páginas estavam cheias de mensagens impressas, bilhetes escritos à mão, trechos de conversas. Ela leu com o coração disparado. Amor, mal posso esperar para estarmos juntos de verdade. O Rafael é só um passo para o nosso futuro. Você sabe que ele não é o certo para mim. Outro bilhete dizia: você é meu tudo, Marcos. Vamos fazer isso funcionar. Depois que eu casar com ele, a gente dá um jeito de ficar livre. Luísa deixou o caderno cair, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. A verdade era cruel, esmagadora. Juliana não amava Rafael. Ela estava usando o casamento como uma fachada, enquanto planejava um futuro com Marcos, o marido de Luísa. E Marcos, o homem com quem ela dividia a vida há 12 anos, o pai de Sofia, era cúmplice dessa traição. A raiva veio primeiro, uma onda quente que fez seus punhos se fecharem. Ela quis gritar, quebrar tudo, ligar para Marcos e confrontá-lo ali mesmo, mas algo a fez parar. Luísa respirou fundo, forçando-se a pensar. Se ela agisse por impulso, poderia perder a chance de proteger Rafael. Ele precisava saber a verdade antes de caminhar até o altar. Com uma calma que não sabia que tinha, Luísa pegou o celular e começou a tirar fotos de tudo. A bolsa, as sapatilhas, as fotos, o caderno. Ela precisava de provas, algo que Rafael não pudesse negar. Cuidadosamente, colocou tudo de volta na caixa, cobriu com a lona e apagou qualquer sinal de que esteve ali. Trancou o galpão e voltou para o carro. O corpo ainda tremendo, mas a mente focada. Enquanto dirigia de volta, Luísa pensava no que fazer. Confrontar Juliana na frente de todos? Não, isso seria um escândalo, e Rafael não merecia passar por essa humilhação pública. Ela precisava falar com ele a sós, mostrar as provas e deixar que ele decidisse o próximo passo. No caminho, ligou para Rafael. A ligação demorou a ser atendida e quando ele finalmente respondeu, a voz estava cheia de animação. Oi, mana, já tá na igreja? Tô aqui me arrumando, nervoso pra caramba. Luísa engoliu o nó na garganta. Rafael, preciso te encontrar. É sério. Pode ser agora? A voz dele mudou como se pressentisse algo. Luísa, tá tudo bem? O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Me encontra no estacionamento da igreja, na entrada dos fundos. Por favor, é importante. Após uma pausa, Rafael concordou. Tá bom, mana. Chego em 20 minutos. Luísa desligou e dirigiu até o local combinado, o coração pesado com o que estava por vir. Ela sabia que, depois daquele dia, nada seria como antes. Luísa estacionou o carro no canto mais afastado do estacionamento da igreja, onde a sombra de uma árvore cobria o capô. O sol ainda brilhava forte, mas o calor parecia não alcançá-la. Dentro dela, tudo era frio, um vazio que se formava com a traição que acabara de descobrir.
As fotos, o caderno, as palavras cruéis de Juliana e Marcos giravam em sua mente como um redemoinho, mas ela se forçava a manter o foco. Rafael estava a caminho, e o que ela diria a ele mudaria sua vida para sempre. Enquanto esperava, Luísa segurava o celular com força, revisando as fotos que tirara no galpão. Cada imagem era uma prova, mas também uma ferida aberta. Como Marcos pôde fazer isso? Como Juliana, com seu sorriso doce e promessas de amor, pôde planejar algo tão cruel contra Rafael? Luísa fechou os olhos por um instante, tentando encontrar forças. Ela pensava em Sofia, sua filha, que naquele momento provavelmente estava na casa dos avós, brincando com o vestido de daminha, alheia ao terremoto que estava prestes a abalar a família. Luísa sabia que precisava proteger não só Rafael, mas também Sofia, e isso significava agir com cuidado, com inteligência. O som de pneus no cascalho a trouxe de volta. Era Rafael, descendo de um carro com um terno azul marinho impecável, mas com o rosto marcado por uma mistura de ansiedade e confusão. Ele caminhou até ela, a gravata um pouco torta, o cabelo penteado com pressa. "Luísa, o que está acontecendo? Você está me assustando, mana", disse ele, parando a poucos passos do carro. Luísa respirou fundo, sentindo o peso do momento. Não havia como suavizar o que estava por vir, mas ela precisava ser clara. "Rafael, antes de qualquer coisa, saiba que eu te amo, e que nunca faria isso se não fosse absolutamente necessário", começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope onde havia colocado as fotos e algumas das páginas do caderno. "Você precisa ver isso." Rafael franziu a testa, hesitando antes de pegar o envelope. "O que é isso? Algum tipo de brincadeira?" "Não é brincadeira", respondeu Luísa, mantendo os olhos fixos nos dele. "É a verdade. Sobre Juliana. Sobre Marcos." Ele abriu o envelope lentamente, como se temesse o que encontraria. As primeiras fotos fizeram seu rosto empalidecer. Ele folheava as imagens em silêncio, cada uma mostrando Marcos e Juliana em momentos de intimidade que não deixavam margem para dúvidas. Quando chegou às páginas do caderno, seus olhos percorreram as palavras com uma velocidade frenética, como se quisesse devorar a verdade e ao mesmo tempo negá-la. "Não, isso não pode ser real", murmurou, a voz rouca, quase inaudível. Ele olhou para Luísa, os olhos marejados, buscando alguma explicação que fizesse tudo aquilo desaparecer. "Eu mesma vi Rafael. No galpão do Marcos. Estava tudo escondido lá", disse Luísa, aproximando-se dele. "Eu sei que é difícil, mas é verdade. Eles estão juntos. E Juliana, ela não te ama. Ela ia casar com você por conveniência, enquanto planejava um futuro com ele." Rafael deixou o envelope cair no chão, as fotos se espalhando pelo asfalto. Ele levou as mãos à cabeça, andando em círculos, o peito subindo e descendo em respirações pesadas. "Por quê? Por que ela faria isso? Eu dei tudo para ela, Luísa. Tudo." A voz dele quebrou e Luísa sentiu o coração se partir. Ela queria abraçá-lo, tirar aquela dor, mas sabia que nada poderia apagar o que ele estava sentindo. "Eu não sei porquê, Rafa, mas você não merece isso. Ninguém merece", disse ela, colocando uma mão no ombro dele. "O que você vai fazer agora é com você, mas eu não podia deixar você entrar nesse casamento sem saber." Rafael parou de andar, olhando para o horizonte, onde a igreja se destacava contra o céu. A música suave do órgão já começava a ecoar, sinal de que os convidados estavam se reunindo. Ele apertou os lábios, os punhos cerrados, e então olhou para Luísa com uma determinação que ela não esperava. "Eu não vou casar com ela", disse, a voz firme, apesar da dor. "Não hoje. Nunca." Luísa assentiu, aliviada, mas também preocupada. "Você quer que eu esteja com você quando for falar com ela?" Rafael balançou a cabeça. "Não, mana. Isso é entre mim e ela. Mas
Fica por perto, tá? Eu vou precisar de você depois. Sempre, respondeu Luísa, apertando o braço dele. Rafael pegou as fotos e o caderno do chão, guardando tudo no bolso do paletó. Ele respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à entrada lateral da igreja, onde Juliana provavelmente estava se arrumando. Luísa ficou no estacionamento, observando-o desaparecer pela porta. Seu coração batia forte, mas havia um orgulho silencioso crescendo dentro dela. Rafael estava enfrentando a verdade, e ela o havia ajudado a chegar lá. Minutos se passaram, cada um parecendo uma eternidade. Luísa caminhava de um lado para o outro, tentando não imaginar a cena que acontecia lá dentro. De repente, a porta dos fundos se abriu com força e Juliana saiu, o vestido de noiva esvoaçante, o rosto vermelho de raiva. Ela parou ao ver Luísa, os olhos faiscando. Você? Foi você, não foi? Você encheu a cabeça do Rafael com mentiras? Gritou, apontando o dedo. Luísa manteve a calma, cruzando os braços. Não foram mentiras, Juliana. Você sabe disso. As fotos, as mensagens, tudo estava no galpão do Marcos. Juliana abriu a boca para responder, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. Ela tremia, os olhos passando de raiva para desespero. Você não entende. Não era para ser assim. Eu amo ele de verdade. Se você amasse o Rafael, não estaria planejando uma vida com meu marido, retrucou Luísa, a voz cortante. Juliana deu um passo atrás, como se as palavras fossem um golpe físico. Antes que pudesse dizer mais, Rafael apareceu na porta, o rosto endurecido. Acabou, Juliana. Pega suas coisas e vai embora. Não quero te ver nunca mais. A noiva olhou dele para Luísa, o desespero dando lugar a uma fúria contida. Sem dizer mais nada, ela virou-se e correu em direção ao carro que a trouxera, o véu arrastando pelo chão. Rafael ficou parado, olhando o vazio onde ela esteve. Luísa se aproximou lentamente, colocando a mão nas costas dele. Você fez a coisa certa, Rafa. Ele assentiu, mas não disse nada. A dor estava crua, visível em cada linha de seu rosto. A igreja, agora silenciosa, parecia um eco do que poderia ter sido. Os convidados, que começavam a perceber que algo estava errado, murmuravam entre si. Luísa guiou Rafael para o carro, longe dos olhares curiosos. Vamos para casa, mana. Só. Me leva para casa, pediu ele, a voz baixa. No caminho, o silêncio entre eles era pesado, mas necessário. Luísa sabia que Rafael precisava de tempo para processar tudo. Quando chegaram ao apartamento dos pais, Dona Lúcia e seu Carlos estavam na sala, confusos com a volta precoce. O que aconteceu? Cadê a Juliana? Perguntou Dona Lúcia, levantando-se do sofá. Rafael hesitou, mas Luísa tomou a frente. Mãe, pai, o casamento foi cancelado. A Juliana, ela não era quem a gente pensava. Ela olhou para Rafael, que assentiu, dando permissão para contar a verdade. Luísa explicou tudo com cuidado, para não expor Rafael mais do que o necessário. Os pais ouviram em choque, a mãe cobrindo a boca com a mão, o pai balançando a cabeça em descrença. Sofia, que brincava no quarto, apareceu na porta, sentindo a tensão. Mamãe, o tio Rafa não vai casar mais? Perguntou, os olhos grandes e curiosos. Luísa se abaixou, abraçando a filha. Não, meu amor, mas está tudo bem. O tio Rafa vai ficar bem. Aquela noite foi longa. Rafael ficou no quarto de hóspedes, enquanto Luísa conversava com os pais, tentando acalmá-los. Mas sua mente estava em Marcos. Ele ainda não havia aparecido, e Luísa sabia que o confronto com ele seria inevitável. Quando voltou para casa, já era tarde. Sofia dormia no colo da avó, e Luísa decidiu deixá-la lá por aquela noite. Sozinha no apartamento, ela se sentou no sofá, o celular na mão, esperando uma mensagem ou ligação de Marcos. Nada veio. A raiva que ela segurara durante o dia começou a transbordar.
Como ele pôde trair não só ela, mas também Rafael, sua família, sua filha? Luísa pegou uma caixa de fotos antigas, da época em que ela e Marcos eram recém-casados, cheios de sonhos. Cada imagem parecia uma mentira agora. Ela chorou, não por saudade, mas por raiva de si mesma, por não ter percebido antes. Decidiu que não esperaria Marcos voltar para confrontá-lo. Pegou o laptop e começou a organizar as provas que coletara, salvando as fotos em uma pasta protegida por senha. Ela precisava estar preparada para o que viesse a seguir, fosse um divórcio, uma briga ou algo pior. Enquanto trabalhava, o celular tocou. Era um número desconhecido. Luísa hesitou, mas atendeu. Alô, Luísa, aqui é o Tiago, disse uma voz masculina, calma, mas com um toque de urgência. Luísa franziu a testa, tentando lembrar. Tiago? Desculpe, mas... Quem é você? Eu trabalhava com o Marcos na construtora. Nos conhecemos uma vez, num churrasco da empresa, há uns anos, explicou ele. A memória voltou vagamente. Um homem reservado, de óculos, que parecia sempre observar mais do que falar. Tá, lembro. Por que tá me ligando? Perguntou desconfiada. Houve uma pausa. Eu sei que é estranho, mas... Fui eu que mandei aquela mensagem hoje, sobre o galpão. Luísa sentiu o coração acelerar. Você? Por quê? Como você sabia? Eu Tiago vi coisas, suspirou. Luísa. O Marcos e a Juliana, eles achavam que ninguém percebia, mas eu vi. E quando soube do casamento do seu irmão, não consegui ficar quieto. Alguém precisava te contar. Luísa ficou em silêncio, processando. Um estranho, alguém que ela mal conhecia, tinha mudado o curso de sua vida com uma simples mensagem. Por que você não me contou diretamente? Por que o anonimato? Perguntou, a voz firme. Medo, admitiu Tiago. O Marcos tem influência na empresa. E a Juliana? Ela já tentou me manipular antes para conseguir coisas. Eu não queria me envolver, mas também não podia deixar isso acontecer com o Rafael, nem com você. Luísa fechou os olhos, sentindo uma mistura de gratidão e exaustão. Obrigada, Tiago. Você não imagina o que isso significou. Você merecia saber a verdade, disse ele, antes de desligar. Luísa ficou olhando para o celular, o peso da conversa ainda pairando. Ela não estava sozinha. Alguém, mesmo que um quase estranho, tinha se importado o suficiente para agir. Aquela noite, enquanto tentava dormir, Luísa decidiu que não seria mais a mulher que confiava cegamente. Ela seria forte, por si mesma, por Sofia, por Rafael. O futuro era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. O amanhecer do dia seguinte trouxe uma luz suave que se infiltrava pelas cortinas do apartamento de Luísa, mas a calma da manhã não combinava com o turbilhão em seu peito. Ela acordou cedo, o corpo pesado de uma noite mal dormida, os pensamentos ainda presos à revelação de Tiago e a dor crua que vira nos olhos de Rafael. O silêncio da casa, sem Sofia correndo ou Marcos entrando com seu café matinal, era quase ensurdecedor. Luísa se levantou, vestiu uma calça jeans e uma blusa leve e preparou um café forte, tentando organizar a mente para o que viria. Hoje seria o dia de enfrentar Marcos, mas também o de apoiar Rafael e proteger Sofia. Ela sabia que cada passo precisava ser calculado, como numa dança delicada sobre um campo minado. Enquanto o café esfriava na xícara, Luísa pegou o celular e enviou uma mensagem para Rafael. Como você tá, mana? Quer conversar hoje? A resposta demorou, mas veio com uma simplicidade que apertou seu coração. Tô tentando, Lu. Passo aí mais tarde, pode ser? Ela respondeu com um claro te espero e guardou o telefone, decidida a não pressioná-lo. Rafael precisava de espaço, mas ela estaria lá quando ele quisesse. O próximo passo era Marcos. Luísa não tinha notícias dele desde a véspera e a ausência dele no casamento cancelado só reforçava sua culpa. Ela tentou ligar, mas, como esperado, caiu na caixa postal.
Uma parte dela queria ir até a construtora onde ele trabalhava, confrontá-lo na frente de todos, mas isso seria impulsivo demais. Em vez disso, decidiu esperar. Marcos teria que voltar para casa em algum momento, e quando isso acontecesse, ela estaria pronta. Enquanto organizava os brinquedos de Sofia na sala, tentando manter as mãos ocupadas, Luísa refletia sobre os últimos 12 anos. O casamento com Marcos nunca fora perfeito, mas ela acreditava que era sólido. Eles tinham construído uma vida juntos. A casa, Sofia, as viagens de fim de semana para o litoral, as noites assistindo séries com pizza. Como ela não percebeu que tudo isso estava ruindo? Ou pior, que talvez nunca tenha sido real. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Dona Lúcia, trazendo Sofia, que correu para os braços da mãe com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Mamãe, a vovó disse que eu posso comer panqueca hoje", exclamou a menina, alheia à tempestade que pairava sobre a família. Luísa sorriu, beijando a testa da filha. "Claro, meu amor." "Vamos fazer panquecas juntas?" Dona Lúcia ficou na porta, os olhos cheios de preocupação. "Luísa, como está o Rafael? E você, o que vai fazer com o Marcos?" A voz da mãe tremia, e Luísa percebeu o quanto ela estava abalada. "O Rafa está machucado, mãe, mas ele é forte. Quanto ao Marcos, ainda não sei, mas vou resolver, prometo." Dona Lúcia assentiu, apertando a mão da filha antes de ir embora. Luísa passou a manhã com Sofia, misturando massa de panqueca e ouvindo as histórias da filha sobre a escola e os amigos. Era um alívio ter aquele momento de normalidade, mas a sombra do que acontecera não a deixava. Quando Sofia foi brincar no quarto, Luísa voltou ao laptop, revisando as fotos e mensagens que salvaras. Ela começou a anotar tudo o que precisava para o divórcio. Documentos, contas conjuntas, a guarda de Sofia. A ideia de seguir sozinha a assustava, mas também a fazia sentir uma estranha liberdade. Por volta do meio-dia, a porta da frente se abriu. Era Marcos. Ele entrou com o rosto cansado, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Ao ver Luísa na sala, ele parou, os olhos evitando os dela. "Luísa, a gente precisa conversar", disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela cruzou os braços, sentindo a raiva subir, mas mantendo a compostura. "Você acha, Marcos? Porque eu acho que você já disse tudo o que precisava nas mensagens que escreveu para Juliana." O rosto dele empalideceu, e por um momento Luísa pensou que ele negaria tudo. Mas então ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Você sabe. Como você descobriu? Não importa como. O que importa é que você traiu a mim, ao Rafael, a nossa filha. Como você pôde, Marcos? Como?" A voz dela tremia, mas ela não desviou o olhar. Marcos se sentou no sofá, as mãos entrelaçadas, como se tentasse se segurar. "Eu não queria que fosse assim. Eu me apaixonei por ela. Foi um erro, eu sei, mas aconteceu." Luísa riu, um som amargo que ecoou na sala. "Um erro? Vocês planejaram tudo, Marcos. Ela ia casar com meu irmão enquanto vocês sonhavam com uma vida juntos. Isso não é um erro, é uma traição." Ele levantou os olhos e, pela primeira vez, Luísa viu algo que parecia remorso. "Eu sei que te machuquei. E o Rafael? Eu nunca quis que ele sofresse, mas a Juliana, ela me fez acreditar que a gente podia ter algo real." Luísa balançou a cabeça incrédula. "E eu? E a Sofia? Nós éramos o quê para você? Um obstáculo?" Marcos abriu a boca para responder, mas nada saiu. O silêncio dele foi resposta suficiente. Luísa respirou fundo, endireitando-se. "Eu quero o divórcio, Marcos, e quero que você saia dessa casa, hoje." Ele a encarou surpreso, como se não esperasse tamanha firmeza. "Luísa, a gente pode tentar consertar. Por causa da Sofia."
Não, cortou ela, não tem conserto. Você destruiu tudo, agora pega suas coisas e vai. Marcos hesitou, mas o olhar de Luísa era inabalável. Ele assentiu lentamente, levantando-se. Vou pegar algumas roupas. Depois a gente conversa sobre a Sofia, tá? Luísa não respondeu. Ela ficou na sala, ouvindo os passos dele no quarto, o som de gavetas sendo abertas. Quando ele saiu, carregando uma mala, nem olhou para trás. A porta fechou com um clique, e Luísa finalmente deixou as lágrimas caírem. Não era só a dor da traição, era o fim de uma vida que ela acreditava ser sua. Mas entre as lágrimas havia algo novo. A certeza de que ela era mais forte do que imaginava. Naquela tarde, Rafael apareceu, como prometera. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, mas havia uma determinação em seu rosto que Luísa reconheceu. Eles se sentaram na varanda, com copos de suco de laranja, enquanto Sofia brincava no quintal. Eu não sei como seguir em frente, Lu, confessou Rafael, olhando para o horizonte. Eu amava ela. De verdade. Luísa pegou a mão dele, apertando-a com força. Eu sei, mana. Mas você vai encontrar alguém que te ame de verdade, que te valorize. E até lá, você tem a mim, a Sofia, a mamãe e o papai. Não tá sozinho. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é a melhor irmã que eu poderia ter. Se não fosse por você, eu teria casado com uma mentira. Eles ficaram ali, conversando até o sol se pôr, relembrando histórias da infância, rindo de coisas bobas. Era como se, mesmo na dor, eles estivessem reconstruindo algo. Luísa sentia que, apesar de tudo, a conexão com Rafael estava mais forte do que nunca. Nos dias seguintes, Luísa mergulhou na logística do divórcio, contratou uma advogada, organizou as finanças e garantiu que Sofia tivesse o mínimo de impacto possível. A menina fazia perguntas. Por que o papai não está mais aqui? E Luísa respondia com honestidade, mas com cuidado, dizendo que às vezes os adultos tomam caminhos diferentes, mas que ela sempre seria amada. Sofia parecia aceitar, mas Luísa sabia que o processo seria longo. Enquanto isso, Rafael começou a se abrir para novas possibilidades. Ele decidiu retomar um velho hobby, tocar violão. Luísa o incentivou, e logo ele estava gravando vídeos curtos de suas músicas, postando nas redes sociais. Para surpresa de ambos, os vídeos começaram a atrair atenção, e Rafael encontrou um novo propósito na música. Luísa, por sua vez, sentia que precisava de uma mudança maior. O trabalho na agência de publicidade, que antes a apaixonava, agora parecia monótono. Ela começou a explorar novas ideias, como abrir seu próprio estúdio de design, focado em projetos sociais e culturais. Era arriscado, mas a ideia a fazia sentir viva novamente. Uma tarde, enquanto organizava papéis no apartamento, o celular tocou. Era Tiago, o colega de Marcos, que enviara a mensagem anônima. Oi, Luísa, desculpe ligar assim, mas pensei em te perguntar como você tá. Disse ele, a voz hesitante. Luísa ficou surpresa, mas a sinceridade dele a tocou. Tô seguindo, Tiago. Não tá fácil, mas tô dando um passo de cada vez. E você? Por que resolveu ligar? Ele riu, um som nervoso. Para ser honesto, eu me senti meio responsável. Sei lá, quis ter certeza de que você estava bem. Luísa sorriu, mesmo que ele não pudesse ver. Você não tem noção do quanto ajudou. Se não fosse por você, tudo seria diferente. A conversa fluiu com facilidade, e Luísa percebeu que Tiago era mais do que o cara reservado que ela lembrava. Ele tinha uma paixão por literatura, contava histórias engraçadas sobre seus sobrinhos e parecia genuinamente interessado em ouvir o que ela dizia. Quando desligaram, Luísa sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca de curiosidade, de possibilidade. Nas semanas seguintes, ela e Tiago começaram a trocar mensagens. Não era nada romântico, pelo menos não de início, mas uma amizade que crescia naturalmente. Ele a convidava para tomar café, e Luísa, hesitante, aceitava.
Era estranho pensar em se conectar com alguém novo, mas Tiago era diferente, paciente, respeitoso, sem pressa. Enquanto isso, Luísa avançava com seus planos. Ela alugou um pequeno espaço para seu estúdio de design, começou a buscar clientes e, aos poucos, viu o projeto ganhar vida. Rafael, por sua vez, foi convidado para tocar em um bar local, e Luísa estava lá na primeira fila, aplaudindo com Sofia. Ver o irmão sorrindo novamente, com o violão nas mãos, era como um bálsamo para a alma dela. O divórcio foi finalizado meses depois, de forma surpreendentemente tranquila. Marcos não contestou a divisão dos bens, talvez por culpa ou simplesmente por querer deixar tudo para trás. Luísa ficou com o apartamento e a guarda principal de Sofia, enquanto Marcos teria visitas regulares. Apesar da dor, Luísa sentia que estava fechando um ciclo. Uma noite, enquanto arrumava o novo estúdio, Tiago apareceu com uma pizza e um livro de poesias que mencionara em uma conversa. "Achei que você ia gostar", disse, tímido, entregando o livro. Luísa riu, surpresa com o gesto. Eles passaram horas conversando e pela primeira vez em muito tempo ela se sentiu leve, como se o futuro pudesse ser mais do que apenas sobreviver. A conexão com Tiago crescia, mas Luísa não tinha pressa. Ela sabia que o amor, quando verdadeiro, não precisava de atalhos. A brisa suave da noite entrava pela janela aberta do pequeno estúdio de design de Luísa, trazendo o aroma de jasmim do jardim vizinho. Ela estava sentada no chão, cercada por esboços de novos projetos, com uma xícara de chá esfriando ao seu lado. O espaço, ainda em construção, era modesto, mas já carregava a essência dela. Paredes pintadas de um azul suave, prateleiras cheias de livros de arte e uma mesa de madeira, onde Sofia às vezes desenhava. Era um recomeço, um lugar que Luísa construíra com suas próprias mãos, e cada detalhe parecia um passo em direção a uma versão mais autêntica de si mesma. Tiago, com sua pizza e o livro de poesias, tinha acabado de sair, deixando para trás um calor sutil no peito dela. Não era amor, pelo menos não ainda, mas uma possibilidade que Luísa não imaginava meses atrás, quando a traição de Marcos e Juliana desmoronara seu mundo. Ela guardou o livro na estante, sorrindo ao lembrar da timidez de Tiago ao entregá-lo, e decidiu que era hora de fechar o estúdio e voltar para casa. Sofia estava com Dona Lúcia, e Luísa queria aproveitar a noite para conversar com a filha, talvez contar uma história antes de dormir, como faziam quando tudo parecia mais simples. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas da Vila Mariana, Luísa refletia sobre os últimos meses. O divórcio, a dor de Rafael, a coragem de começar o estúdio, tudo isso a transformara. Ela não era mais a mulher que confiava cegamente, que se contentava com uma vida confortável, mas previsível. Agora, cada dia trazia um misto de medo e excitação, como se o futuro fosse um quadro em branco, esperando suas cores. O rádio tocava uma música antiga, e Luísa aumentou o volume, cantando baixinho, algo que não fazia há anos. Era como se, aos poucos, estivesse reencontrando partes de si que haviam ficado esquecidas. Ao chegar em casa, encontrou uma mensagem de Rafael. "Mana, consegui um show maior. Vai ser num festival em Campinas. Acredita? Tô nervoso, mas animado." "Você vai, né?" Luísa sorriu orgulhosa. Rafael estava florescendo, seu violão abrindo portas que ele nunca imaginara. "Claro que vou, Rafa. Arrasa lá!" respondeu, já imaginando a filha vibrando na plateia. A música tinha se tornado a âncora de Rafael, uma forma de transformar a dor em algo belo. E Luísa sentia que ele estava, aos poucos, deixando Juliana para trás. Os dias seguintes foram uma correria. Luísa fechou seu primeiro grande contrato no estúdio, um projeto para criar a identidade visual de uma ONG que trabalhava com crianças em comunidades carentes.
Era o tipo de trabalho que a fazia sentir que seu talento tinha propósito. E ela mergulhou de cabeça, desenhando logotipos e planejando campanhas. Sofia, sempre curiosa, adorava visitar o estúdio, onde Luísa a deixava rabiscar em papéis sobressalentes. "Mamãe, quando crescer, quero fazer desenhos como você", dizia a menina, e Luísa ria beijando sua testa. A presença de Sofia era um lembrete constante do que realmente importava, e Luísa fazia questão de protegê-la da turbulência do passado. Marcos, cumprindo o acordo do divórcio, via a filha a cada 2 semanas, mas as visitas eram breves e formais. Ele parecia distante, talvez carregando o peso da culpa, e Luísa não o pressionava. Ela aprendera a deixar o passado onde pertencia. Enquanto isso, a amizade com Tiago se aprofundava. Eles se encontravam com frequência, às vezes para um café na livraria do bairro, outras para caminhar no Parque Ibirapuera, onde Tiago contava histórias sobre seus autores favoritos e Luísa compartilhava suas ideias para o estúdio. Havia uma leveza na companhia dele, uma ausência de cobrança que Luísa apreciava. Ele nunca forçava nada, nunca pedia mais do que ela estava pronta para oferecer, e isso a fazia sentir segura. Uma tarde, enquanto tomava um sorvete com Sofia, que insistira em escolher um sabor com pedaços de chocolate, Tiago perguntou: "Luísa, você já pensou em expor seus desenhos, tipo numa galeria?" Ela riu, surpresa. "Meus desenhos? São só esboços, Tiago. Nada de galeria." Mas ele balançou a cabeça sério. "Você tem talento, e não é só no design. Aqueles desenhos que você faz à mão, com Sofia, eles têm alma. As pessoas iam amar." A ideia ficou na cabeça dela, como uma semente plantada em solo fértil. Luísa nunca considerara seus desenhos pessoais como algo além de um passatempo, mas a confiança de Tiago a fez repensar. O Festival de Rafael em Campinas chegou rápido e Luísa, Sofia e Dona Lúcia pegaram a estrada numa manhã ensolarada. O evento era ao ar livre, com barraquinhas de comida, crianças correndo e um palco onde artistas independentes se apresentavam. Rafael subiu ao palco com seu violão, o rosto iluminado por uma mistura de nervosismo e paixão. Quando começou a tocar, sua voz ecoou, suave e poderosa, contando histórias de amor e superação. Luísa sentiu os olhos marejarem, não só pela música, mas por ver o brother renascendo. Sofia, sentada no colo dela, aplaudia com entusiasmo, gritando "Tio Rafa!" entre as músicas. Após o show, Rafael desceu do palco e abraçou a família, suado, mas radiante. "Vocês vieram mesmo? Tô tão feliz, mana", disse, bagunçando o cabelo de Sofia. Luísa o apertou forte. "Você foi incrível, Rafa. Isso é só o começo." Naquela noite, enquanto voltavam para São Paulo, Luísa sentiu que algo maior estava se formando, não só para Rafael, mas para todos eles. Inspirada pela sugestão de Tiago, Luísa começou a trabalhar em seus desenhos pessoais nas horas vagas. Eram ilustrações delicadas, muitas inspiradas em Sofia e nas memórias de sua própria infância. Uma menina correndo em um campo, uma árvore com pássaros coloridos, um pôr-do-sol visto da varanda de sua avó. Ela mostrou alguns para Tiago, que insistiu em conectá-la com uma amiga que organizava exposições em uma galeria pequena no centro da cidade. "Você não tem nada a perder, Luísa. Só vai", disse ele com aquele sorriso que começava a se tornar familiar demais. Relutante, mas curiosa, Luísa marcou uma reunião com a curadora, uma mulher chamada Clara, que ficou encantada com os desenhos. "Eles têm emoção, Luísa. São simples, mas falam com o coração. Podemos fazer uma exposição pequena. O que acha?" Luísa hesitou, o medo de falhar sussurrando em sua mente, mas então pensou em Sofia, em Rafael, em tudo o que já enfrentara. "Vamos tentar", respondeu, sentindo um frio na barriga. A exposição foi marcada para dali a 2 meses, e Luísa passou esse tempo equilibrando o estúdio, a maternidade e os preparativos para a mostra.
Tiago a ajudava com ideias, desde a escolha das molduras até a divulgação nas redes sociais. Rafael também se envolveu, prometendo tocar na abertura para atrair mais público. A preparação era exaustiva, mas Luísa sentia uma energia que não conhecia há anos. Era como se, ao expor seus desenhos, estivesse expondo também sua alma, suas cicatrizes, suas esperanças. Sofia, empolgada, desenhou um cartaz para a exposição, que Luísa fez questão de incluir na entrada, com os dizeres "Feito pela minha filha", escritos em letras miúdas. A menina vibrava com a ideia de ser famosa, e Luísa ria, encantada com sua inocência. Enquanto isso, a relação com Tiago evoluía lentamente. Ele a convidava para jantares caseiros em seu apartamento, onde cozinhavam juntos, rindo de receitas que nem sempre davam certo. Uma noite, enquanto picavam cebolas para um risoto, Tiago olhou para ela e disse, com uma vulnerabilidade que a pegou desprevenida: "Luísa, eu gosto de você, não estou pedindo nada, só queria que soubesse." Ela ficou em silêncio, o coração disparado. Parte dela queria correr, com medo de se machucar novamente, mas outra parte, mais forte, sabia que Tiago era diferente. "Eu também gosto de você", respondeu, quase num sussurro, e o sorriso dele foi como um raio de sol. Eles não se apressaram. Não havia beijos ou promessas naquela noite, mas algo mudou, uma ponte foi construída. O dia da exposição chegou e o pequeno galpão da galeria estava cheio de vida. Amigos, clientes do estúdio, familiares e curiosos lotavam o espaço, admirando os desenhos de Luísa. Rafael tocou suas músicas, enchendo o ar com melodias que pareciam abraçar a todos. Sofia correu entre os convidados, mostrando seus desenhos, enquanto Dona Lúcia e seu Carlos, orgulhosos, contavam a todos que aquela era a filha deles. Tiago ficou ao lado de Luísa, ajudando com a organização, mas também oferecendo um apoio silencioso que ela sentia em cada olhar. Quando Clara, a curadora, anunciou que vários desenhos já haviam sido vendidos, Luísa mal acreditou. Ela caminhou pelo espaço, vendo suas criações nas paredes, e sentiu uma plenitude que não explicava. Era mais do que sucesso, era a sensação de ser vista, de ser ela mesma. Depois da exposição, Luísa e Tiago caminharam até uma praça próxima, sob a luz suave dos postes. Eles se sentaram num banco e ele segurou a mão dela, algo que começava a parecer natural. "Você brilhou hoje, Luísa. Não só pelos desenhos, mas por quem você é", disse ele, a voz cheia de admiração. Ela sorriu, inclinando a cabeça no ombro dele. "Obrigada por acreditar em mim, Tiago, por tudo." Naquele momento, sob o céu estrelado, Luísa sentiu que estava pronta para um novo capítulo, não só como artista ou mãe, mas como mulher, aberta ao amor que merecia. A praça onde Luísa e Tiago estavam sentados parecia um refúgio no meio da cidade, com o farfalhar das folhas das árvores e o brilho distante das luzes de São Paulo. A mão dele, quente e firme, segurava a dela. E pela primeira vez em meses, Luísa sentia uma paz que não precisava de explicações. A exposição fora um sucesso, não só pelas vendas, mas pelo que representava, um marco de sua reinvenção. Ela olhou para Tiago, cujo rosto estava iluminado pela luz suave de um poste, e viu nele não apenas um amigo, mas alguém que a enxergava de verdade, com todas as suas cicatrizes e sonhos. "Sabe, Tiago, eu nunca imaginei que estaria aqui, assim, depois de tudo", disse ela, a voz carregada de uma honestidade crua. Ele sorriu, apertando a mão dela. "Você é mais forte do que pensa, Luísa. E o melhor, você está só começando." As palavras dele ecoaram dentro dela, como um convite para acreditar no futuro. Eles ficaram ali por mais um tempo, conversando sobre coisas simples, a comida do jantar, o próximo livro que Tiago queria ler, os planos de Sofia para o aniversário de 9 anos que se aproximava. Quando finalmente se levantaram,
Caminhando de volta ao carro, Luísa sentiu que algo novo estava se formando, algo que ela queria explorar sem medo. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e novidade. O estúdio de Luísa ganhava força, com novos clientes aparecendo após a exposição. Ela trabalhava em projetos que a desafiavam, como a criação de murais para escolas públicas, onde suas ilustrações traziam cor e esperança para crianças que, como Sofia, sonhavam grande. Sofia, por sua vez, estava cada vez mais envolvida com as atividades do estúdio, ajudando a mãe a escolher cores e até sugerindo ideias para os desenhos. "Mamãe, coloca um unicórnio nesse mural. Todo mundo gosta de unicórnios", dizia, com uma seriedade que fazia Luísa rir. A menina era o centro de seu mundo, e Luísa fazia questão de equilibrar o trabalho com momentos só delas, como tardes fazendo pipoca e assistindo filmes de animação. Rafael também seguia seu caminho. O festival em Campinas abriu portas, e ele agora recebia convites para tocar em bares e eventos culturais pelo estado. Ele começou a compor músicas novas, letras que falavam de superação, de encontrar beleza no caos. Luísa ia a todos os shows que podia, sempre com Sofia na plateia, gritando de orgulho pelo tio. Uma noite, após um show em um bar no centro, Rafael puxou Luísa para um canto, os olhos brilhando. "Mana, eu tô pensando em gravar um EP, tipo um disco de verdade. O que acha?" Luísa o abraçou, emocionada. "Acho que você nasceu para isso, Rafa." "Vai fundo!" Ele riu, um som leve que ela não ouvia há muito tempo, e prometeu que ela seria a primeira a ouvir as gravações. Enquanto isso, a relação com Tiago se tornava mais profunda, mas sem pressa. Eles saíam juntos com frequência, às vezes com Sofia, que adorava as histórias de Tiago sobre suas aventuras de infância no interior. Ele tinha um jeito natural com a menina, nunca forçando uma proximidade, mas conquistando-a com paciência. Uma tarde, enquanto os três pintavam cerâmicas em um ateliê que Tiago sugerira, Sofia olhou para ele e perguntou: "Tio Tiago, você vai ser meu amigo para sempre?" Ele sorriu, bagunçando o cabelo dela. "Se você quiser, Sofia, eu fico por aqui." Luísa observava a cena, o coração aquecido. Não era só a conexão com Sofia, era o fato de Tiago respeitar o ritmo dela, nunca pedindo mais do que ela podia dar. Ele entendia que Luísa ainda carregava as marcas do passado, e isso o tornava ainda mais especial. Uma novidade inesperada chegou quando Clara, a curadora da galeria, entrou em contato com uma proposta. Uma editora de livros infantis viu os desenhos de Luísa na exposição e queria contratá-la para ilustrar uma coleção de histórias. Era uma oportunidade enorme, algo que Luísa nunca imaginara. "Seus desenhos têm uma sensibilidade única", disse Clara durante uma reunião no estúdio. "Eles querem você para dar vida a essas histórias." Luísa ficou atônita, mas após conversar com Tiago e Rafael, decidiu aceitar. O projeto exigiria meses de trabalho, mas era a chance de deixar sua marca em algo maior. Ela começou a esboçar as ilustrações, inspirando-se em Sofia e nas crianças que conhecia nos projetos sociais. Cada desenho era uma celebração da imaginação, e Luísa sentia que, pela primeira vez, seu trabalho e sua paixão estavam alinhados. Enquanto o estúdio e a carreira de Luísa floresciam, ela também começou a explorar mais a cidade com Tiago. Eles visitavam feiras de artesanato, assistiam a peças de teatro em pequenos espaços culturais e até arriscaram uma aula de dança, que terminou em risadas quando Luísa pisou no pé dele. Esses momentos eram leves, mas significativos, construindo uma base sólida entre eles. Uma noite, durante um jantar em um restaurante italiano, Tiago pegou a mão dela sobre a mesa e disse, com uma vulnerabilidade que a desarmou: "Luísa, eu sei que você passou por muita coisa e eu nunca vou te pressionar, mas quero que saiba que estou aqui, de verdade, para tudo que você quiser."
Ela olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade que sempre a surpreendia. Eu sei, Tiago, e isso significa mais do que você imagina. Eles brindaram com vinho e Luísa sentiu que aos poucos estava se permitindo amar novamente. Sofia, sempre observadora, começou a perceber a mudança na mãe. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, ela perguntou: "Mamãe, o Tiago é seu namorado?" Luísa engasgou com o café rindo. "Por que você quer saber, sua curiosa?" Sofia deu de ombros com um sorrisinho. "Porque ele te faz sorrir, e eu gosto quando você sorri." Luísa puxou a filha para um abraço, emocionada. "Você é muito esperta, sabia? O Tiago é especial, mas a gente está indo devagar. O que acha disso?" Sofia assentiu, satisfeita. "Acho bom, mas ele tem que gostar de unicórnios." Luísa riu, prometendo passar o recado. O projeto do livro infantil avançava, e Luísa foi convidada para um evento da editora, onde apresentaria os primeiros esboços. Era uma noite importante, e ela levou Sofia e Tiago como seus convidados especiais. Rafael também apareceu, tocando uma música especial que compusera para o evento, inspirada nas ilustrações de Luísa. O público adorou e os editores ficaram tão impressionados que ofereceram a Luísa um contrato para mais 2 livros. Ela voltou para casa nas nuvens, com Sofia dormindo no banco de trás e Tiago dirigindo, um sorriso orgulhoso no rosto. "Você está conquistando o mundo, Luísa", disse ele, e ela riu, mas no fundo sabia que ele estava certo. Enquanto isso, Rafael recebia uma proposta inesperada. Uma gravadora pequena, mas respeitada, queria produzir seu EP. Ele passou semanas no estúdio, gravando com uma dedicação que inspirava Luísa. Quando finalmente compartilhou as músicas, Luísa chorou ao ouvi-las, cada nota carregada de emoção. Uma das faixas, chamada Raízes, era dedicada a ela, com versos sobre força e família. "Você sempre foi minha âncora, mana", disse ele, abraçando-a. Luísa sentia que juntos estavam reconstruindo não só suas vidas, mas também seus sonhos. À medida que o primeiro aniversário da exposição se aproximava, Luísa decidiu organizar um novo evento, mas dessa vez com um toque especial. Uma parte da renda seria doada para a ONG onde ela trabalhava. Ela convidou artistas locais, incluindo Rafael, que tocaria, e Tiago ajudou na organização, provando ser um parceiro incansável. A galeria ficou ainda mais cheia do que na primeira vez, com famílias, amigos e até desconhecidos que tinham ouvido falar do trabalho de Luísa. Sofia, agora uma assistente oficial, entregava folhetos com um sorriso enorme, enquanto Dona Lúcia e seu Carlos circulavam, contando histórias sobre a filha com orgulho. Durante o evento, Tiago puxou Luísa para um canto, segurando uma caixinha de madeira. "Não é um pedido, tá? É só um presente", disse, entregando-a com um nervosismo adorável. Dentro havia um pingente em forma de pincel, delicado e feito à mão. "Para lembrar que você pinta o mundo com sua arte", explicou ele. Luísa o abraçou, sentindo as lágrimas virem. "Você é incrível, Tiago", sussurrou, e pela primeira vez o beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessas. A exposição foi um sucesso e a doação para a ONG ajudou a construir uma biblioteca comunitária, um projeto que Luísa acompanhou de perto. Ela começou a dar oficinas de desenho para as crianças da comunidade, muitas vezes com Sofia ao seu lado, ensinando os menores a segurar o lápis. Era como se cada traço, cada sorriso, estivesse curando as feridas do passado. Rafael lançou seu EP, que ganhou destaque em plataformas de música, e ele começou a planejar uma turnê pequena. Luísa sabia que ele estava finalmente vivendo para si mesmo. Enquanto Luísa e Tiago se aproximavam, ela fazia questão de incluir Sofia em suas decisões. Uma noite, os 3 estavam no apartamento, fazendo biscoitos em forma de estrela, quando Luísa perguntou à filha: "Sofia,
O que acha de a gente convidar o Tiago para passar mais tempo com a gente? Tipo, como uma família. Sofia pensou com uma seriedade cômica e respondeu: se ele prometer fazer mais biscoitos, eu deixo. Eles riram e Tiago, com os olhos brilhando, disse: negócio fechado, Sofia. Luísa sentiu que, aos poucos, estavam construindo algo novo. Não para substituir o passado, mas para honrar o presente. O aroma de biscoitos recém-assados ainda pairava na cozinha de Luísa, misturado com risadas que ecoavam pela casa. Sofia, com farinha no nariz, exibia orgulhosa suas criações em forma de estrela, enquanto Tiago tentava, sem sucesso, convencer a menina de que suas versões tortas eram arte moderna. Luísa observava a cena, o coração cheio de uma leveza que ela quase esquecera ser possível. A pergunta que fizera a Sofia sobre incluir Tiago como parte da família ainda reverberava, e a resposta da filha, com seu toque de humor infantil, era um sinal de que estavam no caminho certo. Não era uma família tradicional, não ainda, mas era algo real, construído com cuidado e confiança. Luísa pegou o pingente em forma de pincel que Tiago lhe dera, agora pendurado em uma corrente fina em seu pescoço, e sorriu. Cada dia com ele parecia um passo para um futuro que ela queria abraçar, sem pressa, mas com coragem. Enquanto limpavam a bagunça da cozinha, Tiago sugeriu uma ideia. Que tal a gente levar a Sofia para um piquenique no fim de semana? Tem um lugar no interior perto de Atibaia que é perfeito para isso. Sofia, ouvindo a conversa, bateu palmas, já planejando levar sua coleção de giz de cera para desenhar na natureza. Luísa concordou, animada com a perspectiva de um dia simples, mas cheio de memórias. Era assim que a vida estava se reconstruindo, em momentos pequenos, mas profundos. A semana começou agitada. O estúdio de Luísa estava a todo vapor, com o projeto do livro infantil avançando e novos clientes chegando, atraídos pela exposição e pelo boca a boca. Ela passava longas horas desenhando, mas cada traço parecia uma celebração de sua liberdade criativa. O mural para a escola pública estava quase pronto, e Luísa fazia questão de visitar o local semanalmente, onde as crianças a recebiam com abraços e perguntas curiosas. «Dona Luísa, essa borboleta é mágica?» perguntou uma menina de olhos brilhantes, apontando para uma das ilustrações. Luísa riu, ajoelhando-se ao lado dela. «Se você acreditar que é, ela pode ser». Essas interações a enchiam de propósito, como se estivesse pintando não só paredes, mas também futuros. Sofia, que às vezes a acompanhava, tornou-se a assistente oficial dos murais, carregando potes de tinta com uma seriedade que fazia todos rirem. Ver a filha tão envolvida reforçava a certeza de Luísa de que estava no caminho certo, não só como artista, mas como mãe. Rafael, enquanto isso, vivia um momento de transformação. O lançamento de seu EP foi um sucesso inesperado, com as músicas alcançando milhares de streams e chamando a atenção de uma gravadora maior. Ele foi convidado para uma reunião em São Paulo, onde ofereceram um contrato para um álbum completo. Rafael chegou ao estúdio de Luísa na mesma tarde, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. «Mana, eles querem que eu grave em estúdio profissional, com produtor e tudo. Tô sonhando, só pode». Luísa o abraçou, sentindo lágrimas de orgulho. «Você merece, Rafa. Sempre soube que você ia voar alto». Eles passaram horas planejando o futuro, com Rafael falando sobre turnês e Luísa sugerindo capas para o álbum, inspiradas em suas ilustrações. A conexão entre os dois, fortalecida pela dor do passado, agora era uma fonte de alegria e apoio mútuo. Rafael também começou a se abrir para novas amizades, especialmente com os músicos que conhecia nos shows, e Luísa percebia que ele estava, aos poucos, deixando o peso de Juliana para trás. A relação com Tiago continuava a florescer, com uma naturalidade que surpreendia Luísa.
Ele a convidava para eventos simples, como uma feira de livros usados ou uma noite de jogos de tabuleiro com amigos dele, e cada encontro parecia fortalecer o laço entre eles. Tiago tinha um jeito de ouvir que fazia Luísa se sentir vista, não só como a mãe de Sofia ou a artista em ascensão, mas como a mulher cheia de sonhos, medos e histórias. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim botânico, ele compartilhou algo que a pegou desprevenida. Luísa, eu nunca te contei, mas há uns anos eu passei por uma perda grande. Minha irmã mais nova, ela faleceu num acidente. Foi por isso que me fechei tanto, que me tornei aquele cara quieto na construtora. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no chão. Você e a Sofia, de alguma forma, me fizeram lembrar como é viver de novo. Luísa segurou a mão dele emocionada. Tiago, eu sinto muito pela sua irmã. E fico feliz que a gente está aqui juntos, construindo algo. Ele sorriu e, naquele momento, Luísa sentiu que a conexão deles ia além de amizade ou romance. Era uma parceria de almas que haviam enfrentado tempestades e agora buscavam o sol. O piquenique em Atibaia foi um dia mágico. Eles escolheram um campo verdejante com uma vista para as montanhas e estenderam uma toalha xadrez sob a sombra de uma árvore. Sofia correu pelo gramado, caçando borboletas imaginárias, enquanto Luísa e Tiago montavam a cesta com sanduíches, sucos e os biscoitos que haviam sobrado da noite de estrelas. Entre risadas e histórias, Tiago ensinou Sofia a fazer uma coroa de flores, que ela colocou na cabeça com orgulho. "Olha, mamãe, sou uma princesa!" exclamou girando. Luísa tirou fotos, o coração transbordando. Mais tarde, enquanto Sofia desenhava no caderno, Tiago olhou para Luísa e disse baixinho: "Sabe, eu sempre quis uma família assim, não perfeita, mas verdadeira." Ela sentiu um calor no peito, mas apenas sorriu, deixando as palavras dele ecoarem. O dia terminou com os três deitados na toalha, olhando as nuvens e inventando formas no céu, um momento que Luísa guardaria para sempre. Enquanto o trabalho de Luísa no livro infantil avançava, ela recebeu uma ligação inesperada de Clara, a curadora. Uma galeria maior em São Paulo queria incluir seus desenhos em uma exposição coletiva com artistas renomados. "Luísa, isso é enorme. Seu trabalho está começando a ser reconhecido de verdade", disse Clara, animada. Luísa ficou sem palavras, mas aceitou, sentindo que era mais uma porta se abrindo. Ela passou semanas preparando novas ilustrações, muitas inspiradas no piquenique e nas crianças da ONG. Tiago a ajudava a escolher as melhores, sempre com um olhar crítico, mas gentil. Rafael, empolgado, prometeu compor uma música tema para a exposição, algo que unisse suas artes. A ideia de trabalharem juntos encheu Luísa de alegria, como se a família estivesse criando algo maior que si mesma. Sofia, sempre cheia de ideias, sugeriu que a mãe fizesse um desenho especial para a exposição, um que mostre a gente feliz. Luísa levou a ideia a sério, criando uma ilustração vibrante de uma família, uma mulher, uma menina e um homem, sob uma árvore, com borboletas voando ao redor. Era uma homenagem a ela, Sofia e Tiago, mas também a todos que buscavam felicidade após a dor. Quando mostrou o desenho a Tiago, ele ficou em silêncio, os olhos brilhando. "Luísa, isso é perfeito. É a gente." Ela sorriu, sentindo que o desenho era mais do que arte, era um compromisso com o futuro. A exposição coletiva foi um marco. O espaço, no coração da cidade, estava lotado, com críticos, artistas e curiosos admirando as obras. Os desenhos de Luísa se destacaram e ela recebeu elogios de pessoas que nunca imaginara conhecer. Rafael tocou sua música, uma melodia que misturava esperança e nostalgia, enquanto Sofia, vestida com um macacão colorido, entregava panfletos com orgulho. Dona Lúcia e seu Carlos, na primeira fila, choravam de emoção,
E Luísa sentiu que pela primeira vez estava vivendo para si mesma, não para as expectativas dos outros. Tiago ficou ao lado dela, como sempre, um pilar silencioso, mas essencial. Após o evento, ele a levou para um canto e entregou um caderno. Eu escrevi umas coisas para você. Não é poesia, sou péssimo nisso, mas é de coração. Luísa abriu o caderno e encontrou anotações sobre os momentos que passaram juntos, desde o piquenique até as noites de conversa. Cada palavra era um lembrete de como ele a valorizava. Ela o abraçou sem precisar dizer nada. Enquanto a vida de Luísa ganhava novas cores, ela também fazia questão de manter Rafael por perto. Eles começaram a organizar noites de família no apartamento, com jogos, música e comida caseira. Tiago se juntava, trazendo sobremesas que Sofia adorava, e até Dona Lúcia e seu Carlos apareciam, contando histórias antigas que faziam todos rirem. Era como se a família, antes despedaçada pela traição, estivesse se reconstruindo, mais forte e verdadeira. Rafael, agora confiante, começou a namorar uma colega da gravadora, uma mulher chamada Marina, que compartilhava sua paixão por música. Luísa a conheceu numa dessas noites e viu nos olhos dela algo que Juliana nunca teve: autenticidade. Ela é boa pra ele, mana, disse Luísa a Rafael, que sorriu, aliviado por ter a aprovação da irmã. Luísa também começou a planejar algo especial para Sofia, uma viagem para a praia, só elas duas, antes do ano acabar. Queria que a filha tivesse memórias felizes, longe de qualquer sombra do passado. Tiago, ao saber, sugeriu que se juntasse a elas por um dia, e Luísa, após consultar Sofia, concordou. A menina, empolgada, já fazia listas de coisas para fazer na areia. A viagem estava marcada para o fim do mês, e Luísa sentia que seria um momento de fechar ciclos e abrir novos. Enquanto se preparava para a viagem, Luísa recebeu uma ligação de Marcos. Ele queria conversar sobre Sofia, dizendo que sentia falta da filha. Luísa, embora hesitante, marcou um encontro num café. Ele apareceu mais magro, com olheiras, mas com um ar de quem queria se redimir. Luísa, eu sei que errei. Não espero que me perdoe, mas quero ser um pai melhor para Sofia, disse, a voz baixa. Ela o ouviu, mantendo a calma. Marcos, o que você fez não tem volta, mas se quer estar na vida da Sofia, precisa provar, com ações, não palavras. Ele assentiu, prometendo tentar, e Luísa, embora não confiasse plenamente, decidiu dar a ele essa chance por Sofia. Quando se despediram, ela sentiu um peso sair dos ombros, não por ele, mas por si mesma. Perdoar não era esquecer, era se libertar. À medida que o fim do ano se aproximava, Luísa sentia que estava vivendo uma vida que nunca imaginara. O estúdio prosperava, seus desenhos chegavam a mais pessoas, e a relação com Tiago se tornava cada vez mais sólida. Ele a surpreendia com gestos simples, como deixar bilhetes no estúdio ou levar Sofia para escolher flores no mercado. Luísa sabia que ele era parte do futuro que ela queria construir, e a recíproca parecia verdadeira. Uma noite, enquanto assistiam ao pôr do sol na varanda, Tiago disse com um sorriso tímido: Luísa, eu quero estar com você e a Sofia, de verdade. Não agora, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Ela o puxou para um beijo, sentindo que pela primeira vez o amor não era uma armadilha, mas uma escolha. O pôr do sol tingia o céu de laranja e rosa, refletindo-se nos olhos de Luísa, enquanto ela e Tiago permaneciam na varanda, envoltos pelo silêncio confortável que só quem se entende profundamente consegue compartilhar. O beijo que ela dera, uma resposta ao desejo genuíno dele de fazer parte de sua vida e da de Sofia, ainda pulsava em seu coração, como uma promessa que não precisava de palavras. Luísa sentia que, após meses de reconstrução, estava finalmente pronta para abraçar o amor novamente.
Não o amor cego que aprendera a Marcos, mas um amor livre, construído com respeito e cuidado. Tiago, com seu jeito tranquilo e olhos que pareciam sempre enxergar além da superfície, era o parceiro que ela nunca soubera que merecia. Enquanto o céu escurecia, ele pegou a mão dela e disse, com um sorriso tímido: "Vamos fazer um jantar especial amanhã? Só nós três com a Sofia. Quero tentar fazer aquele bolo de chocolate que ela adora." Luísa riu, sabendo que as tentativas culinárias de Tiago nem sempre eram um sucesso. "Combinado, mas só se você aceitar minha ajuda para não queimar a cozinha." Eles riram, e naquele momento, Luísa sentiu que a vida, apesar de todas as tempestades, estava florescendo de uma forma que ela nunca imaginara. Os dias que antecederam a viagem à praia foram uma mistura de trabalho intenso e preparativos cheios de expectativa. O estúdio de Luísa estava mais movimentado do que nunca, com os últimos detalhes do livro infantil sendo finalizados e novas propostas chegando, incluindo uma colaboração com uma marca de produtos sustentáveis que queria suas ilustrações em embalagens. Ela trabalhava até tarde, mas cada hora investida parecia um tijolo na construção de seu sonho. Sofia, sempre presente, trazia um toque de magia ao estúdio, deixando bilhetes coloridos com desenhos de corações e unicórnios nas mesas dos funcionários que Luísa começara a contratar. "Mamãe, seu trabalho é como um conto de fadas que vira verdade", disse a menina uma vez, e Luísa guardou aquelas palavras como um tesouro. A viagem à praia, planejada para o litoral norte de São Paulo, era uma forma de celebrar tudo o que haviam conquistado. Não só Luísa e Sofia, mas também Rafael, que prometera se juntar a elas por um dia, trazendo sua nova namorada, Marina, para um churrasco à beira-mar. Rafael, agora imerso na produção de seu álbum, vivia um momento de plenitude. Suas músicas, carregadas de emoção e autenticidade, começavam a tocar em rádios locais, e ele recebia mensagens de fãs que diziam se identificar com suas letras. Uma tarde, enquanto almoçavam juntos no estúdio, ele mostrou a Luísa uma música nova, chamada Horizonte, inspirada na força da irmã. "Mana, você é tipo um farol, sabia? Mesmo na pior tempestade, você sempre apontou o caminho", disse ele, com os olhos brilhando. Luísa, emocionada, abraçou-o com força. "E você é a prova de que a gente pode renascer, Rafa." A relação com Marina também parecia sólida, e Luísa gostava de vê-lo sorrir com leveza, como se o peso de Juliana tivesse finalmente desaparecido. Marina, uma produtora musical com um senso de humor afiado, trouxe um equilíbrio que Rafael precisava, e Luísa sentia que ela era a peça que faltava na jornada do irmão. Tiago, por sua vez, continuava a surpreender Luísa com gestos que misturavam simplicidade e profundidade. Ele aparecia no estúdio com café nos dias mais corridos, levava Sofia para aulas de pintura comunitárias e até começou a aprender a desenhar, só para acompanhar as duas em suas tardes criativas. Uma noite, enquanto organizavam as malas para a viagem, ele entregou a Sofia um caderno de anotações com capa de couro, decorado com um unicórnio gravado. "Para você escrever suas histórias na praia", explicou, enquanto Sofia o abraçava radiante. Luísa observava, sentindo que Tiago não estava apenas conquistando seu coração, mas também o da filha, de uma forma tão natural que parecia destino. "Você é bom demais, sabia?", disse ela mais tarde, quando Sofia já dormia. Tiago sorriu, puxando-a para um abraço. "Só quero fazer vocês felizes, Luísa. É tudo que importa." Ela descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo tranquilo de seu coração, e soube que estava exatamente onde deveria estar. A viagem à praia foi um sonho tornado realidade. Eles alugaram uma casa simples em Maresias, com vista para o mar e um quintal onde Sofia podia correr à vontade. O primeiro dia foi só delas,
Luísa e Sofia construíram castelos de areia, mergulharam nas ondas e riram até a barriga doer. À noite, sentadas na varanda com sorvete, Sofia olhou para a mãe e disse: "Mamãe, eu gosto quando a gente é assim, só feliz." Luísa a abraçou, sentindo lágrimas de gratidão. "Eu também, meu amor. E vamos ter muitos dias assim, prometo." No dia seguinte, Tiago chegou, trazendo um cooler cheio de frutas e um violão que Rafael emprestara. Eles passaram a manhã cozinhando juntos, com Tiago tentando ensinar Sofia a fazer uma caipirinha de limão sem álcool, o que resultou em mais risadas do que bebida. Quando Rafael e Marina apareceram, o quintal virou uma festa improvisada, com música, churrasco e histórias que faziam todos gargalharem. Rafael tocou Horizonte ao pôr do sol, e Luísa viu Marina enxugar uma lágrima visivelmente tocada. Era como se a família, antes fragmentada pela traição, tivesse se tornado maior, mais forte, unida por laços que iam além do sangue. Enquanto a viagem marcava um momento de celebração, Luísa recebia notícias que elevavam sua carreira a um novo patamar. A editora do livro infantil anunciou que a coleção seria lançada em livrarias nacionais e que uma rede de escolas queria usar suas ilustrações em materiais educativos. Além disso, a galeria que exibira seus desenhos na exposição coletiva a convidou para uma mostra solo, algo que Luísa nunca imaginara possível. Ela compartilhou a novidade com Tiago durante um passeio noturno pela praia, enquanto Sofia dormia na casa. "Tiago, às vezes eu acho que estou sonhando. Tudo isso, o estúdio, os livros, a exposição, parece grande demais para mim", confessou, olhando para as ondas. Ele parou, segurando os ombros dela com firmeza. "Luísa, você construiu isso tudo, cada pedaço. Não é sorte, é você. E eu nunca vi alguém brilhar tanto." As palavras dele a encheram de uma confiança que ela ainda estava aprendendo a abraçar. E quando ele a puxou para um beijo sob as estrelas, Luísa sentiu que o futuro não era mais uma incerteza, mas uma aventura que ela queria viver. De volta a São Paulo, Luísa mergulhou nos preparativos para a mostra Solo, que seria o maior evento de sua carreira até então. Ela decidiu que a exposição contaria uma história, a jornada de uma mulher que encontra sua voz através da arte, inspirada em sua própria vida. Cada desenho era um capítulo, desde a dor da traição até a alegria da redescoberta. Sofia contribuiu com uma ilustração, um desenho de uma família sorrindo sob um arco-íris, que Luísa fez questão de incluir como peça central. Rafael compôs uma trilha sonora para o evento, e Tiago, sempre presente, ajudou a transformar a galeria num espaço mágico, com luzes suaves e flores que lembravam o piquenique em Atibaia. A abertura foi uma noite inesquecível. Centenas de pessoas compareceram, incluindo clientes, amigos, familiares e até professores de Sofia, que vibravam com o sucesso da mamãe artista. Dona Lúcia e seu Carlos, orgulhosos, contavam a todos como Luísa sempre desenhava desde pequena, enquanto Rafael tocava suas músicas, enchendo o espaço com emoção. Sofia, vestida com um vestido estampado que ela mesma escolhera, entregava folhetos com um sorriso que conquistava todos. No meio da noite, Luísa foi surpreendida por uma visita inesperada. Marcos. Ele apareceu na entrada da galeria, hesitante, com um buquê de flores nas mãos. Luísa ficou tensa, mas decidiu enfrentá-lo com calma. "Marcos, o que você está fazendo aqui?" perguntou, mantendo a voz firme. Ele baixou os olhos, claramente desconfortável. "Eu soube da exposição, queria te parabenizar e dizer que estou orgulhoso. E também pedir desculpas, de novo. Sei que não mereço seu perdão, mas estou tentando ser melhor pela Sofia." Luísa respirou fundo, pesando as palavras. Ela não sentia mais raiva, apenas uma paz que vinha de saber
que o passado não a definia. Marcos, eu te perdoo. Por mim, para seguir em frente. E se quer ser um bom pai, mostre isso com o tempo. Ele assentiu, entregando as flores, e saiu sem dizer mais nada. Luísa olhou para o buquê, um gesto que não mudava o passado, mas simbolizava um encerramento. Ela o deixou num canto e voltou para a exposição onde Tiago a esperava com um olhar preocupado. "Tá tudo bem?" perguntou, segurando a mão dela. "Mais do que nunca", respondeu ela, sorrindo. A surpresa da noite, porém, ainda estava por vir. Perto do fim do evento, Tiago pediu a palavra, algo que Luísa não esperava. Ele subiu ao palco, com Sofia ao seu lado, segurando um cartaz que dizia: "Mamãe, você é nossa estrela." A menina ria, animada, enquanto Tiago falava ao microfone. "Luísa, você transformou sua vida, a da Sofia, a do Rafael e até a minha. Você é a prova de que o coração pode quebrar, mas também pode criar coisas incríveis." Ele fez uma pausa, tirando uma caixinha do bolso. O público prendeu a respiração e Luísa sentiu o coração disparar. "Não é um pedido de casamento, ainda não, porque sei que você gosta de ir no seu tempo", disse ele, com um sorriso que misturava nervosismo e amor. "Mas é uma promessa. Prometo estar com você e a Sofia em cada passo, cada sonho, cada biscoito mal assado." Ele abriu a caixinha, revelando 2 anéis simples, um para Luísa e um menor para Sofia, ambos com um pequeno unicórnio gravado. "Quero que a gente seja uma família quando você estiver pronta." Sofia correu para a mãe, gritando: "Diz sim, mamãe!" E o público aplaudiu, rindo e se emocionando. Luísa, com lágrimas nos olhos, pegou os anéis e abraçou os 2. "Sim, Tiago, sim para tudo isso", respondeu, sentindo que aquele momento era o verdadeiro começo de algo eterno. A exposição terminou com uma celebração que varou a madrugada, com música, dança e abraços. Luísa, Tiago, Sofia, Rafael e Marina brindaram com suco, enquanto Dona Lúcia e seu Carlos dançavam, felizes por verem os filhos tão completos. Nos meses seguintes, Luísa lançou o livro infantil, que se tornou um sucesso, e sua mostra solo viajou para outras cidades. Rafael partiu para sua primeira turnê com Marina ao seu lado, e Luísa sabia que ele estava vivendo seu sonho. Ela e Tiago começaram a planejar uma vida juntos, sem pressa, mas com a certeza de que pertenciam um ao outro. Sofia, agora com um anel de unicórnio no dedo, dizia a todos que tinha o melhor time do mundo. Numa manhã ensolarada, Luísa, Tiago e Sofia voltaram à praia de Maresias, onde tudo parecia ter começado. Eles construíram um castelo de areia, com Sofia liderando o projeto, e escreveram seus nomes na areia, prometendo voltar todos os anos. Enquanto o mar brilhava ao fundo, Luísa olhou para sua família, a filha rindo, o homem que a amava ao seu lado, e soube que a verdadeira surpresa não era o sucesso, os anéis ou as conquistas. Era o amor que encontrara dentro de si mesma. A força para transformar dor em beleza e a certeza de que, não importa o que viesse, eles enfrentariam juntos. Gostaram dessa história? Que nota dariam de 0 a 10? Se essa história tocou seu coração, se inscrevam no canal e deixem seu like especial. É com o apoio de vocês que continuamos trazendo histórias cheias de emoção e esperança. Obrigado e até o próximo vídeo.